Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui como é que joga. Eu vou apresentar para vocês um joguinho que foi feito pelo projeto Levante-se contra o Bullying, que é um quiz sobre esse livro, em que somos 3 coautoras. Sou eu, Camila, a Jaqueline e a Mariane. E esse livro fala da história do Paulo Eduardo Silva, que acontecia com ele, sofria bullying, como é que ele descobre, o que ele pensa da amizade, o que ele pensa da vida, o que ele faz quando descobre que sofreu bullying, né? E o quiz ele vem ampliar bastante a discussão, a conversa sobre o bullying, sobre o que a gente pode fazer, como cuidar, o que a gente precisa de cuidado, o que funciona, o que não funciona, baseado na literatura, mas também procura conversar além da literatura junto com as crianças e adolescentes. Eu vou mostrar, tá bom? Primeiro, deixa eu apresentar, ele é um formato digital, salvo em formato PDF. Então, para que apareça a tela inteira e não fique assim o slide e recursos do PDF, a gente vem aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó, visualizar, ok? Você desce, modo tela cheia, ok? Então, a gente está com o modo tela cheia. Aqui é como se fosse a capa do tabuleiro, se fosse um jogo de tabuleiro, essa é a tampa, tá ok? É um desafio de 8 etapas, em que as perguntas vão crescendo de complexidade, tá bom? Aqui eu trago sobre o livro, que é o livro, qual é a história do Paulo Eduardo, as autoras. E nesse slide aqui, a sugestão como jogar o quiz, é o que eu vou contar para vocês aqui. Ele foi elaborado pelo projeto Levante-se contra o Bullying, é um desafio de 8 etapas. Em nessas etapas, no decorrer, são apresentadas pílulas de informação e reflexões. As pílulas de informação é quando a gente relaciona o conhecimento teórico do bullying com a historinha do Paulo Eduardo Silva. Os sentimentos, o que aconteceu, como é que ele sofria o bullying, né, o que é bullying, né, como os recursos que as pessoas podem utilizar. Então, assim, traz o conhecimento teórico para dentro de uma historinha concreta, né? Então, a gente consegue ter uma visão mais dentro da realidade do dia a dia, né? Então, isso amplia as pílulas de informação, elas ampliam a discussão do tema com a criança, com o adolescente. E nos momentos de reflexões, o objetivo maior dos momentos de reflexões é colocar em cena a opinião das crianças e adolescentes sobre a temática. O que pode ser feito, o que é bacana, o que não funcionou, o que concorda, o que não concorda. Não tem uma resposta certa ou errada, porque é para trazer, é uma forma de colocar as crianças e os adolescentes em cena, ouvi-los, porque nem sempre a gente escuta como adulto, a gente traz muito conhecimento e não para tanto para ouvi-los, e dar a eles também um lugar ativo de transformação. Porque aqui, ó, eu estou segurando nessa tela, o projeto Levante-se contra o Bullying propõe conversar sobre o bullying, tendo em vista o cuidado com as relações interpessoais. Então, é ir além da teoria, trazer o que a teoria existe, que os estudiosos fizeram, que pesquisam, que entendem, trazer essa compreensão teórica que é muito bacana, mas para o nosso dia a dia, pensando nas relações interpessoais. Porque no momento que a gente cuidar das relações interpessoais, a gente vai diminuir o bullying, né? O bullying é uma forma de agressão relacional, tá certo? Então, é uma forma de trazer a meninada, as crianças e adolescentes, para um lugar ativo de transformação. Porque quando é de igual para igual, funciona muito melhor do que o blá, blá, blá do adulto, tá certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nesse início, a gente usa a tela nas setinhas, tá? Para poder passar os slides, você usa na setinha até chegar aqui, ó, no que eu estou chamando de tabuleiro. A partir daqui, você está vendo que tem aqui uma corrida. São etapas de complexidade. E aqui, ó, ganhou, passou a linha de chegada. Você vai usar o mouse só, ok? Então, vamos lá, nível 1, largada. No nível 1, o tema que é trazido assim, é dizer o que é o bullying. Começa a historinha, que o Paulo Eduardo fala que ele descobriu o que era tristeza logo cedo. O que aconteceu? Então, sempre tem opções. Então, por exemplo, a mãe dele faleceu. Não foi isso. Pronto, aí você volta para as perguntas do nível 1, tá ok? Então, tem uma interação. Vamos ver, uma interpretação de texto. É bem a parte, bem interpretação de texto. Então, ó, ele era chamado de vários apelidos. Pronto, isso mesmo. E aí retoma a história, o que são os apelidos, como foi a experiência. E vem uma parte que são as pílulas de informação dizendo o que é o bullying. Todo o texto tem uma proposta de conversar junto. As reflexões é uma puxada de conversa mais ainda, tá certo? Mas é um pouco
sempre conversando junto. Então, voltamos para a pergunta do nível 1. Sempre tem o desafio, tem uma resposta correta, desafio cumprido. Então, a gente vai para o nível, tá vendo? Desafio número 1 já está completo, todo pintado. Nível 2. No nível 2, aqui fala da historinha, fala dos sentimentos. O que uma pessoa pode sentir quando ela está sofrendo bullying? Baseado na história, tá certo? Então, tem algumas opções. E a discussão ele vai trazer pílulas de informação falando como é que os sentimentos aparecem, qual é a função, o que acontece na gente. Então, você tem sentimentos e você tem reações físicas. Então, vamos lá. Por exemplo, triste é sentimento, medo, raiva, vontade de gritar, uma reação física. Ou uma reação corporal, com o coração acelerado, o corpo tremendo, são sensações físicas. Então, vamos lá, ó. Triste, vou pegar só algumas, tá? Oi? Peraí, eu voltei sem querer para o nível 2, vamos lá. Triste. Isso mesmo. Então, aqui fala quando é que a tristeza aparece para conhecer a função dos sentimentos. Os sentimentos estão ali para contar que algo está acontecendo. Eu vou dar aqui um exemplo. Se ele teve vontade de bater nos outros? Não, ele não teve. Não foi dessa vez, tá? Então, vamos lá. Com o corpo tremendo, que é uma sensação física, sim, ele de fato ficou com o corpo tremendo e aí tem uma conversa, né? Uma reflexão, uma curiosidade, né? Então, vamos lá. Volta para o nível perguntas, tá? Então, desafio cumprido, vamos para o nível 3. Nível 3. O nível 3, ele fala do apoio da família, ele traz a importância do apoio da família, mas a necessidade de ir um pouco além, de ir além. O apoio da família é fundamental, mas a gente, na questão do bullying, precisa ir além, a gente precisa construir ações, tá certo? Então, tem aqui uma coisa que a mãe do Paulo fala para ela, o quanto que ele é precioso para ela e para o pai, que ele é o bem mais precioso que ela e o pai têm. Então, eu vou só trazer aqui, é bem grandão, dá uma discussão bacana. Então, vamos lá. O que a mãe do Paulo falou ajuda? Sim. Então, sim, ajuda como? Ele se acalma para sempre, faz ele esquecer os apelidos, faz ele se sentir amado, né? Faz ele ficar bem, afinal ele não liga para os amigos. Então, assim, a gente tem uma conversa, porque assim, não tem uma resposta pronta para o bullying. Então, tem coisas que ajudam por um pedaço, mas não resolve a situação do bullying, né? Então, por exemplo, fez ele se sentir amado e aceito. Sim, sim. E como é importante a gente se sentir amado e aceito, né? E fala que vai trazendo alguns pontos bem sutis do bullying. Uma das questões, fator de proteção ao bullying é as pessoas aceitarem do jeito que nós somos. E ele traz muitas reflexões aqui. O foco desse nível 3 é trazer reflexões, não é ter uma resposta fechada ou pronta, tá certo? Então, a importância da gente ter uma rede de apoio. Então, volta para a pergunta do nível 3. Por exemplo, ele não liga para os amigos, o amor do pai e da mãe é suficiente? Não, a gente não vive sozinho. Não foi bem assim, ele não ficou bem. Isso ajudou muito, mas faltam as ações concretas para o bullying, né? Então, vamos lá. Volta, pergunta número 3, voltamos para o 3. E aí a gente vai ter uma discussão bem grandona, vale muito a pena. Desafio cumprido, nível 4. O nível 4 fala das ações que foram feitas pela família do Paulo para resolver o bullying. Então, tem opções. Falaram com a professora, mudaram de escola, falaram com os pais e sempre traz, vamos lá, falaram com a professora? Sim. E explica o que é importante que se tenha junto da parceria da escola, né? A importância da parceria da escola. Por que vale a pena investir na parceria da escola? O que mais que poderia ser feito? Né? O que a família sozinha não resolve o problema. Então, tem uma discussão muito, muito bacana. Voltando para... Aqui tem uma conversa que vai bastante. Então, assim, falar com pais de outras crianças é muitas vezes o que acontece. A família, quando sofre bullying, fala com os pais. Eles tentaram. Então, a gente traz uma discussão. Como é que a gente pode conduzir uma conversa com pais de crianças que praticam bullying? O que a gente pode fazer? Então, assim, tem um passeio enorme nesse jogo, né? Às vezes funciona, mas nem sempre a conversa direta de uma família com a outra ajuda. E por quê? Então, eu trago aqui, tá certo? O que mais que pode ser feito para conduzir uma conversa? O que a gente pode fazer? Então, traz umas curiosidades muito para os adultos também. Como é que a gente pode falar, as formas de falar. Então, sempre ampliando a conversa. Todo esse recurso do quiz é para a gente ampliar a conversa. Então, assim, foram 3 ações
dos pais de Paulo. Elas deram certo? Sim, não, por quê? Então, vai conversar junto. Desafio cumprido, próximo nível. Nível 5. O nível 5, ele traz os sinais do bullying, fala sobre os sinais, como é que a gente pode perceber se uma criança está sofrendo bullying e os efeitos. Então, o que aconteceu? Não tinha vontade de ir para a escola, acabou o estoque de lâmina, não brincava, se isolava, acreditou que isso um dia ia mudar, passou a mais vezes ir na igreja, porque ele, na historinha, fala que ele vai na igreja, ele gosta de ir na igreja, tentou fazer novos amigos. Então, assim, vamos pegar alguns, só para deixar vocês na vontade da reflexão. Se isolou. Sim, o se isolar é um dos sinais de quem pode estar sofrendo bullying, tá certo? E aí tem uma contextualização de todas as respostas. Resolveu fazer novos amigos. Não, ele não fez, mas isso pode ser, não foi na historinha, mas pode ser um recurso bacana, procurar novos ambientes, né? E novas relações, novas interações. Passou a ir mais na igreja. No caso, não, mas conviver em lugares, passar a ir em ambientes que você conhece, frequentar mais ainda te dá mais segurança. É uma boa ideia. Então, a gente vai conversando junto, tá? Então, quais foram as 5 coisas que aconteceram com Paulo para conversar junto? Agora ficou um pouco escuro, mas voltou. Pronto, desafio número 6. Esse é o desafio de maior complexidade, então é interessante que o adulto leia antes para poder conhecer. Na verdade, todo jogo é importante que o adulto ande por o jogo inteiro para conhecer. O livro fala do amor ao próximo, que é algo muito importante para o Paulo Eduardo e para a família. E aí a gente vai conversar do que é isso. O que é o amor ao próximo? Então, ele vai contar a descoberta dele sobre o amor ao próximo para a mãe dele, que no livrinho tem a história, né? Precisa ter o livrinho. E aí, o desafio é assim, a gente vai pensar, a mãe do Paulo Eduardo traz algumas questões, ela fala ou se comporta de algumas coisas na historinha que, né? Ela fala que não é apenas na igreja que se fala de amor ao próximo. A gente está pensando que amor ao próximo é uma questão de cultura familiar. Então, ela traz várias questões. Aqui é pura reflexão. Então, você concorda com a mãe de Paulo Eduardo em alguma dessas colocações? Qual? Você acha que tem algo que a mãe falou que não tem nada a ver? O que seria? Quais são as 3 coisas mais importantes que a mãe dele falou, na sua opinião? Não tem uma resposta certa ou errada, ok? E cada informação vai trazer um monte de coisa. Então, eu vou aqui de novo. Não é apenas na igreja que se fala de amor ao próximo. O amor ao próximo é comentado em todos os lugares, inclusive na TV. Pronto. Então, conversamos aqui, trazemos uma reflexão, propomos pensar o amor ao próximo como um cuidado com o outro. Essa é toda a proposta muito, muito ampla do Levante-se contra o Bullying. Vamos cuidar das relações interpessoais, tá bom? E aí você lembra de algum professor, você lembra de algum projeto na escola, então a gente vai conversando trazendo isso para a vida da criança ou adolescente. E eu trago alguns recursos muito bacanas, alguns vídeos que falam sobre o amor ao próximo que existem na internet. Então, assim, a internet também está aí para muitas coisas boas, então vamos utilizar os recursos da tecnologia. Então, um vídeo de Natal da Sadia, uma propaganda, mas muito bacana, um vídeo da Turma da Mônica, um vídeo da Lupo, um amor ao próximo, um livro infantil, sugestões de filmes. Está muito, muito bacaninha. Aqui é para os adultos verem junto com as crianças e adolescentes. Essa questão de amor ao próximo é uma cultura familiar. Né? E o que é isso de uma cultura familiar? Né? O fato de uma família ter um jeito diferente faz a família melhor ou pior do que a outra? O que pode acontecer quando as famílias têm culturas diferentes? Então, é bem por aí. Tá? Desafio cumprido. Se a gente consegue mudar o nosso comportamento ou o comportamento do outro, tem bastante coisa. Estou parando aqui no slide para vocês poderem ver. Então, vamos para o desafio 7. Né? O desafio 7, ele vai fechando o jogo que ele fala. A gente volta para o amor ao próximo. Né? O desafio é dê uma definição para cada uma das 3 palavras e depois clique para conhecer. Se o que você falou da definição dessas 3 palavras, amizade, colaboração, respeito, apareceu na definição que o quiz deu para conversar. Então, é trazer esse discurso de amor ao próximo. Então, vamos lá, esse blá, blá, blá do adulto, mas que é uma coisa muito importante. Mas, às vezes, a gente tem um linguajar muito teórico do adulto para a vida real, o que é uma amizade, o que é colaboração e o que é respeito.
Então, amor ao próximo, a gente pode traduzir em ações. Como é que a gente faz? Amizade. O que é amizade, tá certo? Volta aqui. O que é colaboração? Tá ok? E aí vai. Respeito. O que é respeito, né? E voltamos com desafio cumprido. Ir para o próximo nível. Uhul! Ui! Desafio cumprido. Ir para o próximo nível. Eu mexi aqui e me empolguei. Nível 8. Eu acho que eu mudei alguma coisa, mas vamos lá. Nível 7. Agora eu já me perdi um pouco. Vou baixar aqui um pouco, porque... Vou botar aqui o livrinho. Eu cliquei alguma coisa no dedo aqui, mas é assim, o desafio número 8, ele vai para aqui, ó. Quando você vai no desafio 8, você venceu todos os obstáculos. A gente tem a referência das imagens que foram utilizadas, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, tá certo? E trocas de experiências. Um abraço.